Olá, bom dia, boa noite, meus amados irmãos, boa noite você, meu amigo, que está nos ouvindo. Hoje é sábado e eu resolvi fazer essa live, né, meio que inesperada, porque estava meditando hoje na vida de um dos nossos heróis bíblicos e Deus hoje falou bastante ao meu coração. E por isso eu queria compartilhar com você, meu amado irmão. A live de hoje não significa que amanhã, domingo, não estaremos também novamente ao vivo aqui falando com cada um de vocês. Então eu quero falar de um homem na Bíblia que para mim é um exemplo de superação, é um exemplo clássico, né, que nós devemos ver aqui no livro de Juízes, né? O texto nosso, para nossa meditação, encontra-se aqui no livro de Juízes, no capítulo 11, no versículo de 1 até o versículo de número 5, que diz assim, olha, era então Jefté, gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram, não herdará em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíram. Passando algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram então os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. Essa é a palavra de Deus que nós lemos aqui no livro de Juízes, no capítulo 11, versículo de número 1 a versículo de número 5. Tem algumas coisinhas que eu queria deixar claro aqui para vocês. Jefté era um homem de uma cidade chamada Mispá, que ficava na terra de Gileade. Jó, né, e Elias também eram dessa mesma localidade, né? Seu nome em hebraico é Iaftar, né? Em hebraico seu nome seria Iaftar. E quem foi esse Jefté? Ele foi um dos juízes de Israel por um período de aproximadamente 6 anos, e você pode conferir isso, né? Um período em que Israel era governado por juízes. E Jefté viveu em Gileade e foi um membro da tribo de Gade. Você vê isso no livro de Josué, capítulo 12, versículo 1, Josué, capítulo 12, versículo 6, e assim por diante. Por quê? Porque na divisão das terras, depois da conquista de Canaã por Josué, a tribo de Gade, que era o 7º filho de Jacó, ficou com a terra além do Jordão, terra de Gileade. O nome de seu pai era também Gileade, né? Depois dele ser expulso, depois que Gileade foi expulso da casa de seus meio-irmãos, por ser filho de uma prostituta, ele foi viver num lugarejo chamado Tobi. Esse lugarejo fica a leste de Gileade e foi viver com homens levianos, diz o texto. Agora, meus amados irmãos, os amonitas, que foram os que perseguiram Israel durante esse período, eles entraram em guerra contra os israelitas. E não tinha nenhum homem com as qualificações de Jefté. Homem valoroso, como diz o texto, homem guerreiro. E aí foi com que os anciões tiveram necessidade de ir até Tobi buscá-lo. Aquele que tinha sido expulso, agora é requisitado. Então, meu amado irmão, estrategicamente Jefté tentou negociação com seus vizinhos, pois não queria derramamento de sangue em hipótese alguma. Porém, todas as negociações que Jefté tentou dialogar com os seus agressores foram sem sucesso. Então ele partiu para o plano B. E qual era o plano B? Foi um ataque contra os seus inimigos, mas sob a direção de Deus. Queridos irmãos, mas ele partiu para a guerra contra os inimigos, mas ele partiu não com a força dele, ele partiu com a direção de Deus. Só que antes de partir, ele comete uma loucura. Ele fez um voto ao Senhor. Que nesse voto rezava-se que caso ele retornasse para casa vitorioso,
quem primeiro da porta de sua casa saísse ao seu encontro, este seria sacrificado em holocausto ao Senhor. Ele voltou para casa vitorioso, como o texto diz. Mas, veja só, quem foi que lhe saiu ao encontro de sua casa? Foi a sua única filha. Logo que ele viu a menina, ele rasgou as suas vestes e disse: ah, de mim, filha minha, muito me abastestes. És tu a causa da minha desgraça. Ai de mim, filha minha, muito me abatestes. És tu a causa da minha desgraça, pois eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Esse texto você vai encontrar lá em Juízes, no capítulo 11, versículo 36. E ela respondeu assim para o seu pai: meu pai, se fizestes um voto ao Senhor, faz de mim conforme teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Queridos irmãos, toda essa história me leva a refletir em 4 coisas. E eu queria até comentar com você essas 4 coisas. Então me traz uma mensagem, me trouxe hoje para mim uma mensagem, onde eu pude refletir em 4 coisas. Primeira delas é que o nome de Jefté está na galeria dos heróis da fé no livro de Hebreus. Presta atenção, vamos lá. Se você fosse escrever agora uma lista de heróis, olha, eu gostaria que você até fosse sincero, porque eu também caí nessa. E se você fosse escrever então uma lista dos heróis, será que você colocaria na lista uma prostituta? Ou mesmo o filho de uma prostituta? Provavelmente que não colocaríamos. Entretanto, meus amados irmãos, na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, nós encontramos o nome de uma mulher chamada Raabe. Quem era Raabe? Era aquela prostituta que salvou a vida dos espias lá em Jericó. Você se recorda disso? E encontramos também o nome de Jefté, cuja sua mãe era uma prostituta. Isso você pode conferir se você abrir lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 31 e o versículo 32. Você vai ver Raabe e Jefté. E observe que em Hebreus 11, 38 e Hebreus 11, 39 fala a respeito deles. Concordam comigo? Então não importa qual seja a sua história. Então começa daí. Eu começo a dizer que não importa qual seja a nossa história, qual seja a nossa origem, qual foi a família que nós nascemos, não importa como são os nossos pais, você pode ser alguém que tenha sido escolhido por Deus. Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes, meus amados, minha amada irmã, meu amado irmão, nós ficamos remoendo da família, né, que nós nascemos. Às vezes nós sentimos vergonha dos nossos irmãos, filhos de nossa mãe, e às vezes não gostamos de atitude de alguns deles, e achamos que nós só vivemos essa vida medíocre, porque nós nascemos naquela família. Mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, você já parou para pensar que você pode ser alguém que tenha sido escolhido por Deus? Você já sabe de alguma coisa sobre isso? O Senhor já lhe disse que você é um escolhido? Agora, bem lá dentro de você, em uma parte muito interior de você, você sente a convicção de que Deus tem um propósito especial na sua vida? Então, se você sente essa convicção, então essa mensagem é para você. Então pense um pouquinho agora em Jefté. Ele foi nascido de uma prostituta, numa época em que os preconceitos eram bem mais acentuados do que o de hoje. Ele foi criado por um pai, numa família que simplesmente não aceitou. Ele foi, durante toda a sua infância e juventude, um filho rejeitado. Ele foi expulso de sua casa e de sua cidade para não ter direito à herança do seu pai. Aí ele se viu obrigado a fugir, temendo talvez pela sua própria vida. E por último,
ele teve que morar, sabe aonde? Numa maloca, junto com pessoas de má fama. Você já parou para pensar que ele tinha tudo para dar errado na vida? Tudo que ele tinha era para dar errado na vida. Às vezes você nasceu numa família desajustada, de pai alcoólatra, de mãe alcoólatra, de irmãos drogados, mas você parou para ouvir a voz de Deus e saber que Deus tem um propósito. Às vezes você até se envolveu já com isso, mas Deus está falando ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração, que Ele tem um propósito nas nossas vidas. Olha, irmãos, a situação não podia ser pior. E às vezes a nossa história é muito parecida com a dele, não é verdade? Então, Jefité era alguém que tinha tudo para ser um homem fracassado. Mas, todavia, ele não deixou essas influências exercerem ele não deixou essas situações, ou melhor, exercer nenhuma influência sobre a sua personalidade. Por quê? Porque Jefté era um líder, era um valente, era um querido dos seus conterrâneos. Jefté era um escolhido de Deus, assim como eu, assim como você. Então nós temos que, em primeiro lugar, meu amado irmão, não permitir que essa circunstância com a qual nós nascemos, vivemos, crescemos, interfira no nosso caráter, interfira na nossa personalidade. Por quê? Nós precisamos permitir que o Espírito de Deus interfira na nossa personalidade. Segundo ponto que eu quero colocar aqui para você. Jefité, ele tinha um pai omisso. Gileade, o seu pai, em momento nenhum você percebe no texto bíblico que ele interviu em favor do seu filho. Os seus meio-irmãos o desprezaram e provavelmente foram instigados pela própria mãe por questões às vezes de ciúme, de vingança e de outras coisas qualquer. O pai, em situação assim, tinha que impedir qualquer atitude de desprezo para com seu filho. Haja vista que Jefité não era culpado de ter nascido naquelas condições. O culpado era o próprio Gileade. Mas Gileade, ele foi omisso. Mesmo quando seus filhos o expulsaram, forçando-o a fugir, Gileade parece ter feito de conta que não tinha nada a ver com a paçoca. Não é verdade que a gente entende no texto? Então fica aqui, meu amado irmão, uma mensagem para os pais. É de nossa responsabilidade a maneira como nossos filhos são criados. É de nossa responsabilidade dar a cada um de nossos filhos, em particular, a proteção, o apoio e as condições para que eles se desenvolvam como pessoas e como cidadãos e como bons cristãos. Se por acaso você, meu amado, também tem um filho ou uma filha que é fruto de um deslize moral seu, não o trate com menosprezo e não permita que seus outros filhos o façam. Tente criar um ambiente em que todos tenham os mesmos valores e direitos. É o que você pode fazer. Terceiro passo que eu quero colocar aqui da mensagem de Deus para nós. Deus mesmo criou um ambiente favorável ao sucesso de Jefté. Presta atenção. Como que Deus criou esse ambiente? Os amonitas, eles apertaram o povo de Israel, especialmente pelo lado leste, nas terras de Gade e de Manassés. Foi aí que Deus entrou com providência para mostrar para eles que ninguém deve ser desprezado por qualquer que seja a sua origem, ou por qualquer que seja a sua característica física, nem por ciúme, nem por inveja, ou por coisa qualquer. Deus faz isso para mostrar que devemos tratar as pessoas como elas são, como pessoas, como seres humanos. Não importa qual seja a condição sociocultural dessa pessoa, não importa qual seja o credo religioso, nós não estamos aqui para fazer juízo de ninguém. Eles não tinham outra opção, presta atenção, agora
os habitantes de Gileade não tinham outra opção a não ser ir atrás de Jefté, aquele a quem eles tinham desprezado. Porque ele era o único na sua época que tinha perfil para aquele tipo de situação que eles estavam vivendo naquele momento. É incrível, né, irmãos? É incrível como todo aquele que tem um chamado de Deus sofre perseguições, não é verdade? Ele é mal compreendido e algumas vezes é forçado até fugir para que se vejam livres dele, porque as pessoas querem ficar livres. Não é verdade? Isso não acontece mesmo? E se você é um escolhido mesmo, a sua história não acabou aqui. Hoje você pode até estar chorando, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai fazer tudo o que tem te prometido. Você vai ver as mãos de Deus te ajudando. E as pessoas que um dia te desprezaram, que um dia falaram mal de você, que um dia viraram as costas por causa de alguma característica física sua, ou por causa da sua origem, ou por causa da sua condição sociocultural, eles vão ter que declarar, não é que é verdade, que ele é mesmo um escolhido de Deus? Aí, meus amados irmãos, os hipócritas vão ter que dizer que você nasceu para vencer. Olha o que eles devem dizer. Eu já sabia, porque ele tinha mesmo cara de vencedor. Mas isso é pura hipocrisia, não é verdade? Mas, se Deus quer agir, ninguém pode impedir. E assim Deus vai criando o ambiente favorável ao teu sucesso, ao meu sucesso, ao nosso sucesso. Louvado seja o nome de Jesus. Quarto ponto que eu quero colocar aqui para você. Jefté estava pronto para o Kairós de Deus. O Kairós é o tempo de Deus. Não é como o Cronos, que é o tempo que precisa ser agendado, o tempo que precisa ser perseguido pelo homem. O Kairós de Deus, ele simplesmente acontece nas nossas vidas. Para todos nós haverá sempre um Kairós de Deus. A diferença entre uns e outros é que muitos, ao passarem pela prova, guardam em seus corações, às vezes, mágoa, rancor, ódio. E no dia em que o Kairós acontece, lamentavelmente, eles não estão preparados. E aí sabe o que acontece? Sabe o que eles fazem? Eles simplesmente chutam a bênção e perde tudo. Mas Jefté, meu amado irmão, minha amada irmã, ele estava livre desse peso de mágoas, de ressentimentos. Ele estava livre dessas coisas efêmeras e temporárias. Ele compreendeu o agir de Deus em seu favor e não perdeu a oportunidade ímpar que a vida lhe ofereceu. Olha, presta atenção. Em um dia, um vagabundo fugitivo. No outro dia, o comandante dos exércitos de Gileade e líder de seus próprios irmãos. Já pensou nisso? Agora, para e pensa. Essa história de Jefté, ela é bem parecida com a história do José do Egito, não é? Pois é, a história ela vem se repetindo ao longo dos milênios. Então significa que também essa mesma história pode se repetir hoje na sua vida. E para nós haverá sempre um Kairós de Deus. Pode-se ter certeza disso. O seu dia já está na agenda de Deus. Olha aqui, meu amado irmão. O Senhor nosso Deus é aquele que faz como Davi disse: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. É aquele que unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, fica para você aqui essa mensagem, meu amado irmão, minha amada irmã.
Não leia a partir de hoje a história de Jefté apenas como uma curiosidade de um saber que se ele matou ou se ele não matou a filha, porque muitas das vezes as pessoas ficam nesse dilema, ele matou, ele sacrificou, ele não sacrificou a filha. Não leia a história de Jefté com essa mentalidade. A Bíblia não é apenas um livro histórico, ela é a carta de Deus com uma mensagem direta para nós. Veja em cada história desse maravilhoso livro que você tem na mão, escrito pelo próprio Deus, demonstrando o cuidado que ele tem comigo e com você, que ele tem conosco. Como Jefté, como José do Egito, como Jabez, como Raabe e como tantos outros. O seu nome ainda vai parar um dia na galeria dos heróis da fé, naquele dia, lá no mundo vindouro. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Boa noite para você. Fica na paz do Senhor Jesus. Amanhã, às 10 horas da manhã, eu estarei aqui nesse mesmo veículo de comunicação, trazendo a palavra de Deus novamente para você. Eu quero agradecer a você, meus amados, que estão aí nos prestigiando com a sua presença. A paz do Senhor a vocês. Eu não vou dizer o nome de todos, que são tantos aqui, e no último domingo eu cometi alguns deslizes e eu não quero cometer isso de novo, mas vai lá o meu abraço a todos. Estou com saudade dos irmãos, estou com saudade das irmãs, e até amanhã nesse mesmo canal. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus.